O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, estamos iniciando mais um Jornal em Foque nessa data importante, data mundial, e a gente agradece sua audiência, sua participação. Hoje, é claro, falaremos sobre trabalho, as mudanças do trabalho nesses tempos tão complexos que estamos vivenciando aí, a relação capital-trabalho, como é que funciona, discussões sobre temas que envolvem o nosso dia a dia, enfim, assunto que vale a pena você conferir nesse programa gravado, porque você sabe, hoje é feriado, né, mas programa gravado, mas você pode assistir a qualquer momento nas suas redes sociais, no Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv. Lembrando, reprise, 5 horas da tarde na TV com Santos, canal 8 Vivo, canal 11 Net Claro, 45 da VIPWay, e no mesmo horário, 5 horas da tarde, Rádio Santos FM 92,5 MHz. Mais uma possibilidade para você acompanhar o Jornal em Foque. E no programa de hoje, uma convidada participando pela primeira vez, mas certamente aí vai abrilhantar ainda mais o Jornal em Foque. Ela que é professora pós-doutora em História Global do Trabalho e dos Conflitos Sociais, professora da Unifesp Baixada Santista, a professora Maria de Fátima Ferreira Queiroz. Professora, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação. Muito obrigada a vocês também, né? Prazer estar aqui conversando um pouco com o Fernando, né, num jornal tão importante para Santos, e nós da universidade também agradecemos o convite, né? Então, exatamente aí, professora, muito obrigado. Professora, a senhora que é uma especialista, né? Estuda muito essa questão das relações do trabalho. E a gente, obviamente, muita coisa mudou em tão pouco tempo, né, do que da reforma industrial, né, todo o mecanismo que isso funciona, o que era o trabalho no século passado, o que estamos vivenciando no século atual. Aí, senhora que é especialista, dá para fazer um panorama, o que estamos vivenciando, o que virá pela frente nessa relação capital e trabalho, professora? Bom, Fernando, as mudanças, né, o que é importante, eu acho que para começar compreender o trabalho no presente, eu acredito que também é voltar a olhar o trabalho no passado, né? É preciso que olhemos para o passado para poder construir, ver o presente e construir o futuro, né? E o trabalho ele teve muitas mudanças, eu vejo principalmente hoje, né, com as exigências que o projeto neoliberal coloca diante da questão do trabalho, com a produção, a intensificação de uma produção, de um processo de consumo, de um processo de cada mudanças tecnológicas, né? Eu tenho visto hoje uma coisa muito preocupante, que é a intensificação do trabalho, né? Fala-se muito na precarização, e lógico, o trabalho está com uma grande precarização, mas principalmente em função da relação tempo-trabalho, né? Ele tem intensificado, às vezes a gente fica pensando no tempo, assim, como o tempo diminuiu, né? Parece que o tempo que diminuiu, porque é muita demanda que tem acontecido em relação ao trabalho. Agora, olhando para trás, fora isso, é uma questão de quem tem o direito ao trabalho, quem consegue estar dentro desse ciclo de trabalho, apesar do trabalho estar com esses elementos de intensificação, de precarização, de digital, né, um processo digital, a indústria 4.0, e vai cada vez mais transformando, né, muitas vezes, não sei se em benefício, né, na maioria das vezes, não em benefício dos trabalhadores, mas olhar também quem está dentro desse mercado, quem está dentro desse trabalho.
Eu tenho muitas vezes hoje, né? Eu tenho uma trajetória, né, dentro do trabalho que vem lá de 1991, por aí, 90, né? O período em que a nossa querida Erundina, né, foi prefeita de São Paulo, e que neste momento, quando era prefeita, se instalou a saúde do trabalhador enquanto um programa do Ministério da Saúde, enquanto um projeto, né? Então, assim, eu venho observando muito, assim, como que vai se dando e como foi se dando anteriormente o projeto de trabalho no Brasil, né? Da classe trabalhadora no Brasil. Então, a gente tem que voltar e compreender assim, o processo escravagista, né? O sistema, o projeto escravagista colonial que a gente viveu. Há uma transformação depois, num processo de abolição, né? Mas não garantiu direito aos negros, né? Então, você vem com uma imigração que vai trabalhar, principalmente na indústria cafeeira, né? Em São Paulo, e você vai cada vez mais alijando do trabalho as pessoas negras. E digo isso como uma mulher negra, né? Então, assim, até com essa, eu diria, um pouco dessa propriedade, né? Então, assim, hoje você vem com esse trabalho cada vez mais afastando, né, as pessoas negras do trabalho. Nós temos no Brasil mais de 50% da nossa população são afrodescendentes, né? Então, hoje você tem um mercado muito limitado para essa população, um mercado que não reconhece o trabalho dessa população. Então, há uma mudança, há uma separação, mantém uma separação dessas pessoas no trabalho, e para essas pessoas o trabalho ainda é mais acirrado, ou o trabalho é menos valorizado e menos pago, né? Então, assim, no geral, eu acho que é preciso repensar um pouco como é que está a nossa condição de trabalho para poder pensar o futuro. Eu não vejo o futuro muito promissor, não, sinceramente, mas não sou pessimista, né? Mas nessas mudanças todas do trabalho, nós estamos perdendo muito, né? Nós estamos perdendo em vida, em qualidade de vida, nós estamos mantém-se no trabalho hoje, quer dizer, não diminuímos tão drasticamente nossos indicadores de acidente de trabalho, de adoecimento pelo trabalho. Hoje, no trabalho, a questão da saúde mental é uma questão muito importante, né? Se adoece muito por questões mentais, por burnout, por fadiga, por estresse, né? Então, acho que temos um quadro aí para olhar com mais carinho. E nesse bojo todo, né, nós temos cada vez mais a questão do capital querendo diminuir direitos para os trabalhadores, os donos de empresas, os neoliberalistas querendo fazer essa redução de direitos. E isso a gente pode olhar, inclusive, pela reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista retirou muito direitos dos trabalhadores. Então, eu acho que um panorama aí para começar, né, Fernando, passaria por aí, tá? Os enormes, como o senhor colocou, né? As pessoas talvez não façam essa associação, mas a questão da raça com o trabalho, né? Obviamente tem estudos que colocam isso daí nas dificuldades, principalmente, são várias as dificuldades sociais, mas também o salário muitas vezes. A gente já tem no gênero, né, professor? Imagina na questão da raça, essa discrepância salarial é ainda mais latente aí nesse sentido. A senhora tem dados, elementos aí para mostrar essa discrepância não só de gênero, que é um fato, os homens brancos ganham muito mais que as mulheres brancas, que por sua vez ganham mais que os homens negros, e ainda muito mais em relação às mulheres negras. Essa comparação num país como o nosso, tão desigual, que talvez seja um dos grandes problemas nossos, essa desigualdade social. Existem estudos, elementos para corroborar isso aí com dados, alguma coisa? É isso, professora? Né? Hoje estudado muito mais e debruçado um pouco mais sobre essa disparidade, né? O DIEESE é um órgão, né, que para pesquisa ele é muito interessante, ele vai lhe dar esses dados, mas
tem, assim, no grosso, né, quando você fala em gênero, vou trazer aqui também, que você, quando conjuga, né, você tem uma conjugação que hoje se discute muito, os estudos interseccionais, né, que você não consegue separar sou mulher ou sou negra, sou homem ou sou negro, sou homem branco, sou branco e homem. São elementos que estão ali existindo na complexidade do indivíduo e existindo na complexidade social, né? Então, se você tem comparação, um homem branco, né, ele ganha mais que uma mulher branca. Uma mulher branca ganha mais do que um homem negro. E um homem negro ganha mais do que uma mulher negra. Então, quem menos ganha, os menores salários hoje são com as mulheres negras, né? Então, isso são dados que podem ser pesquisados. Tem se escrito muito, está bem melhor hoje, né, dentro da literatura e da academia, a questão das relações de trabalho e de raça e gênero, né? Então, não é mais só uma conversa de que acho que ou talvez, não, a gente tem questão já de estudos, né, científicos, tanto no campo quantitativo quanto no campo qualitativo, que vão dando sustentação para percebermos, né, para poder não só conhecer e intervir dentro de uma relação de trabalho que precisa ser transformada nesses caminhos da igualdade, né, da equidade, né? Então, e também, mesmo também com relação à saúde, né? As mulheres com a dupla jornada, né, que você tem o trabalho de casa, e às vezes um terceiro trabalho, pegam 2 trabalhos mais o trabalho de casa, devem ter a terceira jornada. Então, se tem, está mais acessível hoje você ter essas compreensão, né? A questão, acho que maior, Fernando, é querer ver, né? Quem quer ver essa situação? Quem quer ver, quem quer intervir, né? Provavelmente não é do lado do neoliberalismo, né? Então, você vai ter aí entra uma questão de como que as classes, né, se colocam em conflitos, né? Quer dizer, há conflitos de classe. Então, você não tem... é visível, exposto na literatura, é discutido nas universidades, é discutido em instituições de pesquisa, né? É discutido em entidades sindicais, só que é preciso levar essa discussão para dentro dos espaços que sejam espaços do trabalho, espaços das fábricas, espaços das empresas, espaços, seja de qualquer tipo de trabalho, né? Mesmo os trabalhadores né, públicos, seja os trabalhadores do Porto, Santos, uma cidade portuária, né? É preciso que essa discussão seja posta em cima da mesa, né? Seja pauta do dia a dia dos trabalhadores, né? E do dia a dia dos gestores, que representam, nesse caso, a força, né? As intenções e as ações do capital, né? Então, eu acho que temos falta de, diríamos assim, falta de conhecimento, de teoria ou de base, não é, né? São as forças que relacionam na sociedade, nesse momento, que tem que começar a impulsionar essa discussão e transformar a questão do trabalho. Acho que é isso, Fernando. Não é atraente, a senhora ainda é otimista, mas o cenário não é atraente, só reconhece isso. Vamos partir aqui, primeiro o cenário nacional aqui, com os nossos representantes, especialmente em Brasília, enfim, que obviamente pautam, né, essa discussão, por exemplo, do projeto 5x2, que foi muito debatido, parece que já caiu no esquecimento um pouco, mas tem muito a ver com essa relação. E o próprio cenário neoliberal que a gente tem no mundo todo. A gente tem o que está acontecendo nos Estados Unidos,
que está reverberando e está impactando o mundo todo. Na realidade, cada dia é um dia, a gente não sabe o que virá pela frente. A caixinha de surpresas do homem mais poderoso, podemos dizer assim, do mundo, né? O presidente americano Donald Trump, em termos de política. Como é que só vê dentro de um projeto de globalização, que é tudo globalizado, né? Tanto é que é o ataque e a defesa, né? Que depois retorna, o governo americano volta atrás muitas vezes. Como é que só vê isso, esse processo e nesse contexto o cenário do trabalho no mundo globalizado como a gente está vivenciando, né, cada vez mais, apesar de alguns não acreditarem. É a mesma coisa que as cotas, que só falou dessa questão do gênero, depois a respeito também da raça, mas alguns ainda acham que cotas não valem a pena. E a gente sabe que não é bem assim a história. Como é que você analisa esse cenário que a gente está vivenciando neste momento geopolítico, não só no Brasil, né, que a gente tem uma Câmara bem conservadora nesse cenário para mudanças, e também em âmbito internacional, professora? Eu assim, vou ser bem sincera a todos os telespectadores e a você, Fernando, não sou uma analítica política, né? Eu sou professora da área, mais envolvida na área da questão saúde, na área do trabalho, mas acompanho, né, eu estudo, né? A minha área mais importante de estudo é a ergonomia, né? Mas ampliando um pouco mais as questões da relação de organização do trabalho. E quando fala em organização do trabalho, você está pensando realmente em forças políticas, em forças de transformação. Eu não sei, assim, hoje, né, se nós estamos com um homem mais poderoso, né? Eu acho que nós vamos ter que algumas reviravoltas aí, né, com a entrada da China, com o crescimento da China, né, tem viravoltas aí um pouco perigosas, inclusive, né? Mas assim, eu vou partir de uma especificidade hoje que eu estou trabalhando, né, que é o trabalho portuário. E o trabalho portuário ele pode ser um exemplo do processo de globalização, né? Antes os navios chegavam no porto, eram poucos, era uma relação aqui, uma relação ali. Hoje essa relação é intensa, né? As empresas estão todas esparramadas, todas já entraram nos 5 continentes, né? Uma determinada empresa, um determinado armador, mesmo entra em vários continentes para poder promover essa relação de trabalho, para poder estar explorando aquele espaço e aquele território, né? E um território que, todas as vezes, não é seu de origem, né? Então, assim, você, ao perceber, você percebe como que é importante hoje você olhar todas as relações de trabalho dentro desse processo globalizado. Se você tem um navio que ele está amanhã, sei lá, na Dinamarca, né? Ele vai ter, em alguns dias, ele já vai estar aportando no Porto de Santos, por exemplo, né? E é o mesmo navio com uma tripulação que traz informação, e você tem um processo produtivo, né? De transportar a carga, trazer a carga, levar daqui, trazer para cá. Esse processo ele é um processo muito mais reduzido, diríamos assim, né? Num processo colonial brasileiro, por exemplo, que se manda para o Brasil e se traz o que é produtos manufaturados de Inglaterra, de Portugal, mas hoje você tem uma intensidade, né? Uma intensidade de trabalho e de trocas, né? Então, assim, não tem mais nada que seja muito originário, né? Que seja específico neste porto deste país, né? Tudo está se relacionando, né? Então, esse cenário, eu acho que é preciso. Eu vou falar do lado dos trabalhadores. Os trabalhadores têm que compreender esse cenário, né? Compreender que os armadores no mundo, por exemplo, os armadores, eles estão organizados entre eles para colocar as regras, do trabalho, as regras do transporte, como eles interessam.
Pelo outro lado, os trabalhadores têm que, mais que urgente, né, se organizar enquanto um processo mundial, enquanto um processo que faça valer as suas reivindicações, os seus direitos ao trabalho, a sua qualidade de trabalho, o seu bem viver, né, em sua vida e no seu trabalho, num conjunto mundial. Não se consegue mais estar sozinho em seu mundinho, né, aqui, pequeno, tentando, nesse momento, solucionar seus problemas. Os problemas, eles são maiores, né? Porque se eu estou com alguma operadora portuária em um porto no Peru, né, essa mesma operadora atua no Brasil, essa mesma operadora vai atuar na Europa, essa mesma operadora atua na África, né? Então, assim, quais são as regras para que estas relações sejam estabelecidas de modo a produzir um trabalho que não haja desgaste, que seja um trabalho que traga mais conforto para o corpo do trabalhador e conforto para a sua vida, porque um conforto para o corpo é um conforto que vai para o seu sono, que vai para o seu lazer, que vai para as suas relações familiares, né, que vai na sua construção do seu dia a dia, do seu descanso também. Então, essa é começar a perceber de modo global, de modo maior, é importante, mas é preciso criar forças contra essa onda conservadora também, né? É preciso criar resistências a essas forças conservadoras, porque senão eu não vejo como vamos sobreviver em termos de trabalho. E, às vezes, essas empresas, essas forças conservadoras pensam que não precisam do trabalhador para estar no trabalho. Ele pode automatizar, ele pode colocar todo um processo informatizado, digital, mas o trabalho vai precisar do trabalhador. Não há como retirar do trabalho, e se retirar do trabalho do trabalhador, também não está reproduzindo a sua força produtiva, ou mesmo a força de manutenção do próprio capital. Porque se eu não trabalho, se eu não vou, eu não consumo. Então, isso eu vejo bem forte na questão do porto, né? No porto tem uma questão, sempre dizem, né, automatizar está tudo bem, mas se você for analisar o trabalho, né, você não consegue, em muitas situações, na maioria das situações, você, por exemplo, automatizar totalmente a questão do container. E a outra discussão que é o custo-benefício para o próprio capital de uma automatização, né? Então, preocupações e compreender esse processo inteiro, compreender esse processo. Eu, às vezes, fico pensando, né, e queria fazer as pessoas assim, dar uma raciocinada junto comigo, estou aqui falando e pensando as coisas, né, e desejando que seja um dia bom para todo mundo, mas pensar assim, o que é um processo produtivo, né? Por exemplo, a gente tem o Equador, que o Equador é um grande produtor de banana, né? E assim, a compreensão é que para essa banana chegar no porto, ela é uma banana que foi plantada, que foi colhida, que foi embalada, que foi transportada até o porto. A chegar ao porto, ela é colocada dentro de um navio, ela vai para um país europeu. Ela vai para um país, chega lá, ela é desembarcada, ela é colocada nas embalagens, ela vai para o seu lugar onde fica, no seu armazém, de lá ela é distribuída para chegar ao consumidor. Eu tenho uma linha de produção que ela é global também, né? Ela é vista como um processo inteiro, né? Um processo que tem um início do plantio ao consumo. Então, as relações que se dá no plantio, como elas são, as relações que se dá, quem são as empresas que estão regendo, né, que estão
como eu diria, estão plantando, né, e fazendo ali a organização de plantio, quem são as empresas do transporte, quem são as empresas dos supermercados que vão vender, do armazém onde fica armazenado. Então, se pensar nessa linha, pensa que todas as nossas relações hoje elas são globais. E ficar alheio, ficar sem, né, entender, achar que ainda estamos no mundinho aqui do quintal de casa, né, nós não vamos conseguir olhar para frente. E eu acho que este olhar para frente vai ter que definir as forças de resistência que vai construir, pelo menos, o direito dos trabalhadores. Penso que nesse caminho, Fernando. Tá certo, professor. A gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos já no segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no segundo bloco aqui do Jornal em Foque de hoje, nesse dia do trabalho aí, feriado, e é claro, vamos trazendo informações relevantes sobre o trabalho. Hoje, num momento tão globalizado, como é que funcionam as novas relações de trabalho com a questão do capitalismo, enfim, capital-trabalho, tão estudado, tão debatido, e temos uma pesquisadora que ela está voltada especialmente também fazendo um estudo, começando esse estudo sobre a questão dos estivadores, a professora Maria de Fátima Ferreira Queiroz, que é pós-doutora em História Global do Trabalho e dos Conflitos Sociais. Professora, só está, inclusive, fazendo esse levantamento não só em Santos, no Porto, nos portos brasileiros, mas também no mundo todo, né? Como é que estão aí a sua ideia desse projeto, esse estudo que o senhor já está desenvolvendo aí, é claro, ainda muito a avançar, mas o que já dá para ter uma ideia nesse sentido, que o senhor tinha falado, a questão dos estivadores, né? E dentro desse contexto, a gente aqui em Santos, sem dúvida, a gente tem, até pela referência, pela importância, Santos, em razão do seu porto, sempre foi um celeiro aí, crescimento, a força do trabalhador portuário. E aí a gente remete a força do trabalhador portuário com os sindicatos. Dentro desse cenário, professora, como é que o senhor avalia aí o papel hoje dos sindicatos e o futuro deles, né? Porque alguns sindicatos acabaram se modernizando, acabaram sofrendo aí dificuldades. Aí você tem também a questão também das verbas efetivas para poder sobreviverem nesse aspecto, e os sindicatos, alguns deles não conseguiram aí se atualizar nesse cenário. Como só vê também, além do estudo sobre os estivadores que já está desenvolvendo, mas também o papel dos sindicatos dentro desse cenário, até para a defesa dos trabalhadores. Tá bom. Nós estamos iniciando, né, Fernando, um projeto, né, uma pesquisa, que é pesquisa sobre condições de trabalho, jornada de trabalho, organização do trabalho, né, e fadiga para estivadores, é um trabalho com estivadores. O estudo ele pretende reconhecer, né,
e formular questões e responder a questões, principalmente o forte do estudo, o cerne do estudo é a jornada de trabalho. E é muito interessante que estamos falando sobre isso, né? Falar sobre isso hoje no Dia do Trabalho, enquanto o 1º de maio é aí uma origem da questão das jornadas, das lutas dos trabalhadores por jornada de trabalho. E é um estudo que vai englobar 45 países, porque nós estamos trabalhando, né, com o International Dock Work Council, que é o Conselho Internacional dos Estivadores, estamos trabalhando com a União Portuária de Chile, e estamos trabalhando isso com apoio, né, da a Federação Nacional dos Estivadores, e o apoio financeiro, o financiamento, vem da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo, que é a nossa FAPESP. Então, é um estudo reconhecido pela FAPESP, financiado por ela, e vamos iniciar aí os vários países, né? Países da África, inclui aí Mauritânia, Senegal, Togo, Benin, Costa do Marfim, vai Moçambique, para o lado de lá, e na América Latina, na nossa afro-indígena América Latina, né? Nós temos vários países filiados, são os países filiados a esse Conselho Internacional, e tem Guatemala, tem Porto Rico, Panamá, Equador, Venezuela, Peru, Chile, Argentina, Uruguai, Brasil, tem a Austrália, né? A Oceania e a costa leste americana, a costa oeste americana, e acho que e Europa, né? Alguns países da Europa, Espanha, Portugal, Inglaterra. Então, assim, é isso, né? Estamos dando início aí a esse projeto, né? Esse sonho, diríamos assim, né? Toda pesquisa ela é em parte um sonho, né? E que vai se caminhando para concretizar. E pretendemos chegar lá no final, reconhecendo e conhecendo e discutindo e analisando e propondo, né, políticas que sejam, né, posições, propostas de transformação política das relações dos trabalhadores, em função de uma condição de trabalho, em função de uma organização, em função de uma fadiga e em função, principalmente, da jornada de trabalho. Então, para o dia 1º de maio é uma boa, né, alguma coisa pensarmos em jornada do trabalho. Quanto à questão dos sindicatos, Fernando, essa é uma história muito longa, né? É uma história longa e que tem que continuar. Eu acho que os sindicatos eles são imprescindíveis, né? Eu não vejo o fim dos sindicatos, né? E eu acho que eles têm que se transformar e estão nesse caminho, né? No Brasil, o nascimento dos sindicatos é um nascimento muito atrelado, né, ao governo, né? Atrelado àquele imposto sindical, atrelado. Mas sempre conseguiram muitas lutas ganhas pelos trabalhadores no Brasil, né? Muita transformação ganha pelos trabalhadores que estão de jornada, redução de jornada. E eu acho que o que necessita hoje é retomar um pouco, eu acho que essa onda conservadora que vivemos também, ela é, em parte, bastante desanimadora, né? Mas é preciso voltar e pegar mais gás, né? É preciso começarmos a termos mais corpo de reação, né? Os sindicatos, eles são formadores, né? Eles são formadores de compreensão do mundo, né? E principalmente do mundo de trabalho. Isso é um papel fundamental do sindicato. As questões de políticas sindicais, de compreensão de relações políticas, ela é um dos elementos, né, de função dos sindicatos. E os sindicatos, eles por exemplo, hoje, eles continuam na luta, né? Mas é preciso voltar a um certo tempo, mexer um pouco mais, trazer, né, para a formação a base dos trabalhadores, né? Os trabalhadores que estão lá
né, no porão do navio, no chão da fábrica, é preciso discutir com esses trabalhadores o que eles pensam sobre o seu trabalho, como é que eles querem transformar o seu trabalho, se está tudo bem assim, né? Eu acho que isto é um princípio, montar escolas sindicais, ter algumas ações que possam vir a transformar. E talvez unificar um pouco mais, né? Fazer mais federações, né? Ou unificações de sindicatos, né? O Porto Santo, por exemplo, tem muitos sindicatos. Uma unificação faz mais força, né? E não quer dizer que não tenha força, mas ela soma força, né? Ainda mais em momentos que vivem sobre ataques aí ao trabalho dos trabalhadores do porto, né? Principalmente navio e cais, né? Desculpa, só um minutinho. Mas eu acho que essa é uma questão da movimentação sindical, o movimento sindical. E ele tem crescido também, né? Ele tem estado mais forte, voltado e retomado os seus caminhos, né? Principalmente depois de golpes militares, depois da situação que nossa América Latina viveu, né? E quase vive aqui no Brasil. Eles estão tomando uma iniciativa, eu vejo isso em alguns países da América Latina, né? Estão retomando e fincando as suas propostas de formação e as suas propostas de crescimento, de união e de reconstrução dos trabalhadores. Eu acho que temos não é algo que seja o que esteja, diríamos, perdido, né? Há forças aí que estão se movimentando, apesar de estarmos num momento, em situações muito difíceis para nosso país, né? Mas acho que é isso, Fernando. Pegando o gancho que o senhor está comentando, a gente teve, meados do mês agora de abril, a gente teve a vinda do relator do projeto aí de mudanças na legislação portuária, não só na questão do trabalhador, mas é também voltado também para os contratos de arrendamento, enfim, são 3 tópicos específicos e um deles a área do trabalho também. E prevê, aí pegando o gancho até que só falou, prevê aí, no caso da atividade portuária, né, quem esteve aqui foi o desembargador Celso Pio, aqui, que é professor também universitário, aqui de Santos também, e ele foi o relator final desse projeto que acabou virando a PL, né, o projeto de lei 733, que está lá no Congresso Nacional aí, para discutir essas mudanças na área do porto. A senhora já deu uma lida nesse projeto, como a senhora já comentou também. Claro, ainda é muito cedo, mas justamente um dos argumentos que foi muito criticado por muitas pessoas é que você coloca só 3 categorias voltadas aí para funcionar aí no porto. Essa é a proposta, não quer dizer que vai passar por isso. E segundo o próprio convidado, ele colocou justamente isso, de você hoje tem sindicatos com poucos associados, que tem uma série de dificuldades para se manter, e aí você conseguiria aglutinar e fortalecer esses sindicatos. Vem ao encontro que só tinha falado mesmo, essa questão de somar aí as forças nesse sentido para poder ganhar espaço, né? Porque às vezes até o empresário tem 10, 11 sindicatos que ele tem que lidar muitas vezes, né? Então isso acaba de certa forma desmobilizando muito nesse sentido. É um desafio enorme nesse aspecto. A senhora já deu uma olhada nesse PL 733, nessa proposta, que só achou assim, mais ou menos, que obviamente isso vai ser importante até para o embasamento do seu estudo também. A senhora já deu uma noção aí, o que a senhora acha, especialmente na questão trabalhista, professora? A gente tem que retomar um histórico, tá? O histórico da perda dos trabalhadores, do interesse, né, das empresas portuárias, né, em cima do interesse de dominar e de trazer para si essa organização dos trabalhadores. Essa perda dos trabalhadores portuários do Brasil, e também ocorreu na América Latina, né, em vários países, mais ou menos tudo ao mesmo tempo, 1981, 1990, 1992, 93, vai Argentina, vai Uruguai, foi tudo perdendo com as leis portuárias, né, que foram as leis que retiraram direitos dos trabalhadores. E principalmente um dos grandes direitos deles, né, foi retirar a organização deles da mão dos sindicatos, né.
porque eles trabalhavam e viviam no closet shop, numa reserva de trabalho para si, né? E lógico que isso tinha problemas, tinha vantagens e desvantagens, né? Se tudo que a gente for analisar, nós temos elementos que avançam, elementos que retrocedem. Mas o grosso é a perdas, a criação do órgão gestor de mão de obra, que vem assumir essa escalação dos trabalhadores, que vem assumir esse papel dos trabalhadores, a possibilidade de vincular uma empresa, de ser contratado por CLT, isso já vinha lá da Lei 8.630. Então, você tem já vem processos, né, de perda dos trabalhadores. Lógico que nesse processo hoje, quando você olha para trás, há muitos trabalhadores, os trabalhadores colocam que houve uma importância muito grande, que conseguiram considerar a importância muito grande do órgão gestor de mão de obra, e principalmente no que diz a sua saúde, eles falam isso bem claro, do controle da saúde, do encaminhamento da saúde, também tem perdas. Né? Isso eu estou dizendo, todas as coisas não são tudo é tranquilo, tudo é muito bem estruturado, tudo está muito bem. Lógico que tem falhas, tem problemas que se você pensar o órgão gestor de mão de obra, que ele é gerenciado por representantes das empresas, isso também é uma situação a se avaliar. Mas, enfim, veio vindo. Aí veio a 12.000, esqueci agora o restinho dela, que foi sancionado pela Dilma, que também faz uma abertura do trabalho deles. Aquele trabalho do closet shop lá antes de 1993, que foi uma construção que já vem, eu acredito que antes, assim, 1870, por aí, já havia uma construção, o closet shop é muito mais antigo em outros países, né? Então, quando você vem com essa nova lei, vem com a 12.000, acho que 815, não me lembro bem, desculpe se eu errei o número, tá? A gente, professor, trabalha muito, anda muito cansado. Mas quando você tem essa mudança, também você perde na questão de um grande conflito entre as empresas, entre o capital e os trabalhadores portuários. E esse grande conflito as empresas querem que o trabalhador portuário seja vinculado CLT a elas. Ou mesmo seja CLT, que seja flexível, que seja se seja o prestador de serviço, mas essa é o nó que fica aí, estica aí, né? Relaxa, estica, essa é a situação de conflito, né? Então, isso já foi garantido, que tira essa exclusividade desses trabalhadores, né? Que é o passo que eu digo, posso contratar fora do sistema órgão, eu estou ferindo essa exclusividade. E agora, a proposta desse PL é definitivamente a exclusividade. Isso é o que eu estou percebendo, tá? A grande arcabouço disso tudo é esse fim dessa exclusividade. E que eu possa trazer os trabalhadores para um determinado vínculo aqui empregatício comigo. E aí eu vou pagar o quanto eu quero, vou pagar de outra forma. Acho que tem uma análise que é mais antiga, né? Por exemplo, o que numa determinada época anteriormente, uma época da Ciadocas, do início do Cais do Porto, do início das primeiras pedras do cais, 1889, né, se não me engano, então essa primeira ideia que veio, era vantajoso ter um trabalhador avulso. O que faz hoje que não é vantajoso? Essa discussão tem que ser colocada, acho que mais clara, né? Por que eu transformo agora e não é mais vantajoso ter este trabalhador do porto no mesmo molde, né, da sua exclusividade para o trabalho? Há provavelmente uma análise também que seja em questão salarial, o quanto que se vinha antes, o quanto era gasto, e o quanto vai agora para a nova proposta salarial. Essa proposta salarial nova, que já vem sendo praticada, ela é compatível com a sustentabilidade dos trabalhadores, com o seu bem-estar, o quanto a empresa perde, o quanto a empresa ganha, quantos trabalhadores ganham. Isso é uma discussão que tem que ser colocada mais às claras para poder compreender conflituosas.
Acho que o PL não traz, né, o PL 733 não traz essas vantagens para os trabalhadores. A um primeiro princípio, eu não vejo, né, nenhum processo de vantagem para os trabalhadores. Sei que os trabalhadores estão se organizando, de certa forma, em suas federações, né, estão discutindo em Brasília, acompanhando, discutindo com deputados, com, né, o que eles podem, com vereadores, o que eles estão discutindo a proposta para retirada desse PL, né? Que esse PL não vem beneficiar os trabalhadores. Isso é o que eu ouço principalmente das 3 federações representantes dos trabalhadores aqui no Brasil, né? Que são dos trabalhadores portuários, dos conferentes e dos estivadores. Então, acho que vamos aguardar para ver como que vai caminhar, mas é preciso, e mesmo a questão da formação dos trabalhadores não está muito clara no PL, né? No PL 733. Então, acho que tem que aguardar aí para ver as novas e caminhar acompanhando um pouco mais essa situação, né? E o que eu ouço também dos trabalhadores, que não é vantajoso. Então, estamos aí tentando entender essa proposta e essa nova forma, né, uma nova, e eu assim, entendo que vem para dizer agora acabou a exclusividade. Essa é a impressão que eu tenho sobre esse novo PL. É isso, Fernando. Que é colocada justamente é de abrir a possibilidade das pessoas, dos profissionais, poderem atuar não só. Um dos argumentos que a pessoa só atua no determinado porto, no caso, se ele é do órgão aqui de Santos, só atua no Porto de Santos, ele não pode atuar em outros portos nesse aspecto. Pelo menos essa é a proposta que é colocada aí para poder ampliar aí, sob o argumento aí de você permitir que o profissional possa trabalhar em qualquer localidade. E aí evitar aí também a desistência, que é muito comum, a questão dos concurseiros, que é muito comum, passam no concurso depois, segundo dados, em Vitória, por exemplo, 45% dos candidatos no primeiro ano desistiram e aí acabou traz transtornos aí, principalmente na questão da mão de obra. Vamos aguardar, que nem a professora colocou, que esse assunto está só começando lá em Brasília. Professora, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos já no último bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado, receba sempre conteúdo de qualidade, com a credibilidade do Boc News. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidada a professora pós-doutora em História Global do Trabalho e dos Conflitos Sociais, Maria de Fátima Ferreira Queiroz, que é professora da Unifesp, campus aqui, Baixada Santista. Professora, a gente já está na reta final, só falou a questão da saúde do trabalhador, né? E a gente tem, nos tempos atuais, onde a tecnologia se faz tão presente, a questão da inteligência artificial. Como lidar nesse cenário com a questão também da saúde
do trabalhador em relação aos avanços, né, que acontecem em decorrência da própria tecnologia e da própria inteligência artificial, que ainda, né, todo mundo coloca aquela lista de profissões que vão acabar em decorrência da inteligência artificial. Como que isso está nesse atual momento, professora? A senhora vê com a questão também, que só falou também uma coisa que é seríssima, burnout, aquele excesso, fora de problemas de depressão, enfim, uma série de questões, a própria concorrência, disputa, os jovens, essa geração, os conflitos de gerações, que também são uma outra realidade nesse sentido, né? Ansiedade, enfim, esse cenário aí, num dia tão importante como hoje, o Dia do Trabalho, desse cenário, como a senhora vislumbra aí, porque a tecnologia é um caminho sem volta aí, e o que isso vai, de certa forma, já está impactando ou vai impactar ainda mais o dia a dia dos trabalhadores? Sim, eu posso até começar dizendo para vocês que nós, na universidade, estamos assim, o uso da tecnologia tem deixado muito as pessoas muito adoecidas, né? A gente passa muitas horas em frente ao computador, pode não parecer que a nossa vida parece que é só, né, fora da tela, mas nós trabalhamos muito, nós temos que cumprir gestão, né? Então, nós temos que cumprir todos os projetos, todos os alunos que mandam as coisas, tudo que a gente lê hoje está sendo via computador, né? Não se entrega quase nada mais de trabalho ao professor no papel, né? Usamos uma plataforma, um Classroom do Google, vai tudo para o Classroom e a gente tem que ler. E isso tem deixado, e tem que responder várias questões, e é e-mail o dia inteiro. Então, assim, eu acho que a mesma situação que tem acontecido, né, conosco, tem acontecido com entregadores, acontecido com pessoas que estão trabalhando em escritório, né, o uso da tecnologia está muito intenso, é para tudo, né? A gente hoje observa situações de trabalho, que você precisa contactar um trabalho, né? Você precisa contactar alguém para desenvolver um trabalho, você não acha mais a pessoa presencial, né? É tudo, ou você vai pelo WhatsApp, ou você vai o e-mail, e você fica naquela situação que não consegue falar com a pessoa quando você quer, né? Então, essa informatização, ela é um esvaziamento muito grande de espaços físicos do trabalho, né? A gente sente também isso em função do trabalho na universidade, né? Às vezes esvazia espaço físico, que é onde você estabelece as relações, onde você está junto, onde você encontra, né? Essas situações também foram muito acirradas pela pandemia. A pandemia nos deixou muito isolado. Hoje a gente já sabe e percebe a nossa situação pós-pandemia, né? Como é que nós voltamos dela, ainda com uma sensação muito de isolamento. Então, assim, as exigências tecnológicas do trabalho, elas são mecanismos, né, e elementos adoecedor dos trabalhadores. Isso não tem se ficado muitas dúvidas sobre isso. Dúvidas que eu digo, está se desenvolvendo muitas questões de estudos sobre essa nova abordagem do trabalho. Mas não podemos também esquecer que as outras formas continuam. Nenhuma situação de trabalho ela acontece e agora não tem mais nada do antigo, né? Elas convivem, né? Você convive com formas de trabalho. Então, você ainda tem muito de trabalho manual, você ainda tem muito trabalho com produtos químicos, você tem muito trabalho na indústria plástica, trabalho de exposição ao calor. Você vai várias formas de trabalho que ainda convivem e também estão gerando adoecimento para os trabalhadores. Nós temos um professor que era nosso professor, o professor Davidson Faustino, hoje ele está na USP, né? E o Davidson tem ele tem uma pesquisa, ele pesquisa sempre a questão do colonialismo digital, né? De quanto a questão digital ela alija do processo, né, pessoas que não conseguem esse acesso. Isso também é uma questão muito difícil. E como, através da questão digital, nós colocamos ideologia às pessoas, né?
Então, como isso vem crescendo? Então, acho que tem esses aspectos, mas o adoecimento pelo trabalho ele continua acontecendo e acredito que mais desregulado, né, pela reforma trabalhista. Por exemplo, eu estava lendo essa semana que a NR1 sobre riscos psicossociais foi adiada pelo Ministério. Não vai ser colocada já em ordem, porque vai dar um ano para as empresas se adaptarem, né? Isto é uma coisa que não condiz com o quanto eu quero que os processos de trabalho sejam acompanhados e vigiados, no sentido da vigilância em saúde do trabalhador. Esta parte da vigilância do trabalhador é muito importante. Eu vou no local, eu olho o local, eu sou comunicada, enquanto vigilância, né, em saúde, eu sou comunicado de acidentes que ocorrem, para eu ter análise do acidente, para que aquele acidente não ocorra mais. Eu sou indicada para incidentes de trabalho. Então, acho que essas formas que nós já vivemos, eu já fui muitos anos da prefeitura do município de São Paulo, dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, fui fiscal do trabalho, de vigilância do trabalho dentro do município de São Paulo, e isso era uma prática muito boa para os trabalhadores, né? Uma prática de proteção para os trabalhadores. Isso também tem diminuído, não tem gente que faça, não tem. Então, nós lá vamos com perdas e perdas dentro de governos conservadores, vamos com perdas e perdas, e é preciso estar atento a sinais, é preciso estar atento a situações assim, eu estou exausto, eu estou assim, tem que olhar, tem que ver, porque você pode começar com um estresse, você vai passar por um processo de fadiga, você vai chegar a um processo de burnout, que é uma exaustão total, né? Você perde, no processo de burnout, você perde algumas conexões, você esquece das coisas, assim, você perde, e é um processo que o corpo exaure, né? As energias, elas se acabam, assim, você fica sem energia, né? Porque burnout é uma questão sem energia. Então, essas são situações que é preciso olhar para a saúde do trabalhador. Lógico que existem muitos profissionais ainda dentro da rede do Sistema Único de Saúde que têm acompanhado, que fazem a saúde do trabalhador, mas neste atual momento há um desinvestimento em questão da saúde do trabalhador. E quando as pessoas precisam no trabalho, elas realmente sentem o que é ter um acompanhamento de saúde do trabalhador, por exemplo, num centro de referência em saúde do trabalhador. Isso é muito importante. E tem se criado alguns espaços de saúde coletiva, por exemplo, o Sindipetro aí em Santos, né, acaba de construir, divulgar, né, construir a proposta e fazer a divulgação, e vão atuar com um serviço de saúde coletiva para os petroleiros, por exemplo. Isso é muito interessante, né? Espaços dentro de sindicatos onde se olhe mais para a saúde, que seja colocada dentro do contrato coletivo do trabalho, por exemplo, a questão saúde. Ela vem primeiro, né? Não adianta as outras questões. Se eu não tenho saúde, eu não faço o meu trabalho, eu não dou conta no trabalho, eu começo a receber menos pelo INSS, isso se eu tiver carteira, se eu for autônomo é pior, se eu for um feirante é pior. Então, como é que fica? Eu não ganho, né? Se eu sou autônomo de tudo, eu não ganho nada, eu não tenho, eu vou entrar, se eu pago o INSS, eu vou receber essa determinada parte. A pejotização, né, professora? Enfim, tem uma série de fatores aí que realmente chamam muito a atenção. São desafios, né, professor? Desafios, e é claro, eu acho que a data de hoje serve como reflexão aí para esse momento aí que a gente está vivenciando aí, com tanta tecnologia, tanta informação, tanto cansaço físico, mental, né? Como só falou o burnout aí, é só o fundo do poço, né? E a gente sabe cada vez mais profissionais das mais variadas áreas passando por esse tipo de situação. Professor, infelizmente chegamos ao final, a gente tem limitação pelo tempo, mas eu gostaria de agradecer muito a sua presença, a sua participação aí, sucesso nesse seu estudo também.
Volte também a participar conosco aqui quando tiver já os dados mais concretos para falar aí sobre esse trabalho dos ativadores, que é uma categoria fundamental para a economia do país, né? Só para lembrar, né? Eles foram dos poucos profissionais que continuaram trabalhando aí 24 horas durante a pandemia, né? Só como exemplo nesse sentido. Professora, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação. Fernando, muito obrigada. A professora Maria de Fátima Ferreira Queiroz, professora da Unifesp, Baixada Santista, pós-doutora em História Global do Trabalho e dos Conflitos Sociais, que participou do Jornal em Foque de hoje. A gente agradece sua audiência, agradece sua participação. Muito obrigado. A gente lembra que esse programa é gravado, mas está disponível nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv, também nas demais redes sociais. Reprise 5 horas da tarde na TV com Santos, canal 8, Vivo 11, Net Claro 45 da VPWay, no mesmo horário, 5 horas da tarde, Rádio Santos FM, 92,5 MHz. Tenham todos um ótimo dia, um ótimo feriado, um ótimo início do mês de maio e até amanhã em mais um Jornal em Foque. Tchau, tchau. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.